Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouquinho diferente, mas um tema muito presente na saúde mental, que é a mente acelerada. Muitos pacientes chegam para a gente com uma dúvida muito presente e pensando num diagnóstico também muito comum, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No adulto, o déficit de atenção ele é mais prevalente. Logo, a dúvida é sempre a seguinte: será que eu preciso tratar? Esse déficit de atenção está me atrapalhando? Realmente é um déficit de atenção? Às vezes vocês chegam para a gente já com um diagnóstico e isso é muito complicado. Hoje a gente vive um mundo muito de corre-corre, muitas obrigações, muitas preocupações. Então, um sintoma muito comum e muito presente é a ansiedade e também a mente muito acelerada, devido ao excesso de informações. Então, é importante a gente fazer uma grande diferenciação entre essas três doenças presentes, ou sintomas, dependendo da situação, em cada indivíduo. A gente tem que diferenciar. O transtorno de déficit de atenção, ele é uma doença. Ele tem sinais, sintomas que são presentes, como dificuldade de concentração, de foco, de atenção. O indivíduo ele não consegue assistir uma palestra constante, ficar 1 hora sentado, 2 horas, ele já está pensando em outras coisas, em outros momentos, já vivendo o futuro, ele já levanta, ele sai, ele tem uma baixa de rendimento escolar, profissional. Então, assim, gera implicações. Ele procrastina muito na hora de entregar algum trabalho. Então, o transtorno de déficit de atenção é uma doença que tem vários sintomas associados. A ansiedade é algo muito inerente do ser humano. Hoje, nossa sociedade é uma das sociedades mais adoecidas com a ansiedade. A ansiedade provoca sintomas de déficit de atenção e é muito comum a gente confundir e procurar ajuda, às vezes, pelo déficit de atenção e não pela ansiedade. A ansiedade ela vai poder se manifestar de várias formas. Pode ser através de um transtorno obsessivo-compulsivo, pode ser através de uma crise de ansiedade, pode ser através de uma diminuição do apetite ou comer demais, depende do caso. Pode ser através de um quadro de insônia, uma dificuldade de concentração. Então a gente precisa fazer essa diferenciação. O profissional, o psiquiatra, o neurologista, ele é responsável para a gente poder avaliar, diagnosticar corretamente e não só passar uma medicação. Porque uma medicação para um transtorno de déficit de atenção, para quem tem uma dificuldade causada pela ansiedade, não vai ter melhora. Pelo contrário, a gente vai ter uma piora do quadro de dificuldade de concentração, uma agitação, uma inquietação do indivíduo. Então, para toda medicação, ela tem que ter um fundamento. Então, é importante fazer esse diagnóstico, essa diferenciação. E uma outra coisa muito presente que a gente cada vez mais vem falando é a nossa mente acelerada. O que é isso? Não é uma doença específica, mas é uma condição clínica que reflete o nosso dia a dia. Excesso de informações, excesso de atividades durante o dia. As crianças, os jovens, eles estão tendo muitos afazeres, apesar da pandemia, dentro de casa, assistindo aula, tendo que fazer dever, não tendo aonde gastar energia. Então o nosso cérebro ele está o tempo todo sendo estimulado, bombardeado de informações, e essas informações vão causando um sintoma que é essa mente acelerada. 2 itens muito comuns no nosso dia a dia, que são o celular, o tablet, até o computador, que a gente tem utilizado com maior frequência agora, são responsáveis diretamente para essa nossa mente ficar tão acelerada, causando sintomas e consequências como a insônia. Por quê? Porque a gente fica até tarde mexendo nesses aparelhos eletrônicos. Esses sintomas, essas dificuldades, que são decorrências da mente acelerada e do nosso dia a dia, eles vão causar uma consequência muito importante. Eles fazem com que a gente tenha um sono cada vez mais superficial, tumultuado, o excesso de pesadelos. Isso faz com que você não absorva durante o seu sono, que é onde a gente aprende e fixa o que foi vivenciado durante aquele dia. Você passa a ter uma maior quantidade de esquecimentos de coisas simples, de coisas importantes para o seu dia a dia. Às vezes você vai fazer um concurso público, você tem uma matéria da faculdade, está estudando. Então é importante que você tenha aquela fixação. Ou até para coisas cotidianas, um compromisso que você agendou com um irmão, com um primo. Você vai deixar de estar lá fazendo e participando. Então, essas 3 doenças, elas podem causar sintomas por iguais.
como a dificuldade de concentração, déficit, só que são doenças diferentes, com tratamentos completamente diferentes. A mente acelerada requer uma modificação de hábitos de vida, não é necessário uma medicação específica, a não ser que os sintomas estejam fora de controle. Já o déficit de atenção, ele já requer medicação específica para o déficit de atenção, às vezes uma terapia comportamental, para que você passe a ter uma rotina que não te atrapalhe. É necessária a psicologia, sempre ajudando, colaborando para que você tenha uma melhora. E a ansiedade é o mal do século. A gente precisa trabalhar esse sintoma dentro da gente para que ele não provoque uma doença um pouco mais incapacitante, limitante. Então é importante que a gente tenha o quê? Uma ajuda profissional. O psiquiatra, o neurologista, ele vai ser responsável por ajudar a gente nessa batalha de diagnosticar corretamente, atuar ou não com medicação, dependendo do caso, e orientar você da forma correta. Então, se você está apresentando algum sintoma como dificuldade para dormir, irritabilidade, dificuldade de concentração, a mente não desliga, muito acelerada, é importante, primeiramente, busque ajuda profissional, busque um psiquiatra, um neurologista, faça o diagnóstico correto. Com isso, a gente vai poder orientar você da melhor forma e você ter a resposta e voltar para o seu equilíbrio tão esperado e tão necessário para o seu corpo ter um dia a dia mais saudável. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, curte lá o nosso canal, que curtindo você vai estar ajudando mais e mais pessoas a ter acesso a essas informações. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Até o nosso próximo vídeo.